Bom dia, é um prazer estar de volta a esta casa. Estivemos aqui em março. Eu estou me lembrando, já faz mais ou menos 30 anos, viu, Clé, que eu venho fazer trabalhos aqui com a casa. Nós, no início, fazíamos trabalho com as famílias e vínhamos aos sábados à tarde fazer um trabalho com os pais de alunos, e aí dormíamos e ficávamos no domingo para a palestra. Então, eu me sinto também um pouquinho da casa, não é? E depois de tantos anos juntos, esta casa que é um padrão, um modelo em nossa região. Mas o tema que nós escolhemos é castigos, recompensas. Isto está no Livro dos Espíritos, isto está estudado por Kardec, mas nós acrescentamos mais uma palavrinha, com licença de Kardec, e acolhimento, que é o que há de mais moderno no sistema de educação. Então, castigos, recompensas e... É para todos lembrarem da palavra acolhimento. É o que se faz com o marido quando ele chega tarde, fazer um acolhimento a ele, não é? Quando o salário não dá para as despesas, o acolhimento. Mas eu procurei buscar no Evangelho de Jesus alguma passagem que nos introduzisse, que nos permitisse ir trabalhando o tema. E eu encontrei em Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 8, uma passagem lindíssima de Paulo, que é de conhecimento de todos. Como ela é um pouquinho longa, eu me permiti anotar, e vou lendo versículo por versículo, e vamos trabalhando o tema. É uma passagem de Paulo que é muito conhecida, houve uma banda que gravou até uma música, e portanto, eu considero uma das passagens mais lindas das epístolas de Paulo. E ele começa dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que soa, o vento que passa. Muito bem, no capítulo 3 do livro dos Espíritos, onde ele trata sobre castigos e recompensas, é muito interessante, porque ao começar a preparar a palestra, eu voltei ao meu passado, e já lá se vão bem mais de 60 anos, quando eu era criança, e me lembro que uma das passagens mais tristes, mais difíceis de lembrar, foi o meu primeiro dia de aula, quando minha mãe me pegou pela mão, e eu já tinha 7 anos, porque nenhuma criança era matriculada antes dos 7 anos. Os que têm mais idade aqui podem comprovar o que eu estou dizendo. Era o grupo escolar, 7 anos era a idade que se matriculava. Hoje, com 7 anos, as crianças já estão escrevendo no computador, e eu não sabia nem ler e escrever. Minha mãe que me ensinou em casa as primeiras letras. E ao ir para a escola, minha mãe me levou pela mão durante 2 dias, porque eu tinha medo de ir. E todas as crianças, ao chegarem em frente à escola, choravam para entrar na aula. E eu chorei também. E quando entrávamos na fila para ir para a sala de aula, gente, parecia que estávamos indo para um campo de concentração. Vocês se lembram disso ou não? Lembram, não é? E a professora ficava na porta olhando de um por um, e pela cara, ela punha mais na frente ou mais atrás. E eu me lembro que no primeiro dia ela me pegou e falou: você vai ficar aqui na frente, porque pela tua cara você é um bagunceiro. Nunca me esqueço disto. E ela estava certa, não estava errada. Mas eu fiquei com muito medo, gente. Olha, eu voltei para casa chorando, falei para minha mãe que eu nunca mais queria ir na escola. No dia seguinte ela me levou novamente, e aí os tempos foram passando,
e a gente foi se acostumando ao medo. Quantas reguadas e puxões de orelha eu levei. E a reguada era com a quina da régua. Era uma régua de madeira. O senhor fez assim, que o senhor levou também, não é? Com a quina da madeira, assim, aqui na cabeça, puxão de orelha. Um dia eu achei que ela havia rompido o meu lobo. Meu Deus, vocês vivem no céu hoje. Vocês é que fazem isso com os professores. E aquilo marcou muito a minha primeira ida à escola. E nós percebemos com o tempo que era assim que se educava. Os pais nos educavam pelo medo, exigiam. O pai raramente tinha um diálogo com o filho. Eu me lembro que, tudo eu lembro, não é? Porque acho que eu aprontei muito. Quando eu fazia alguma coisa muito, muito ruim durante o dia, minha mãe dizia, vou contar para o teu pai. Era um transtorno, eu ia dormir antes que ele chegasse. Quando meu pai chegava e me via dormindo, já falava, Ângela, o que o Avildo fez hoje? Porque eu tinha medo mesmo do meu pai. Da mãe, não. A mãe sempre foi uma ternura, uma candura na vida da gente, né? Eu acho que elas eram o oposto da mão do pai. Mas por que eu estou lembrando isto? Porque minha mãe, a minha escola, meus professores não foram nenhuma exceção. Era a regra. É assim que se educava. E se voltarmos no tempo e nos lembrarmos da Idade Média, quando as religiões exerciam uma influência muito grande sobre o domínio do povo, sobre a educação, de que forma que a religião procurou mudar o comportamento do homem? Através da ignorância e do medo. Ignorância porque não nos trazia os conhecimentos de que precisávamos. Nos mantinha dentro de certos padrões de conhecimentos que eles estabeleciam como verdade. Nós aceitávamos, porque tudo vinha de Deus, tudo era santo, e, através do medo, nós mudávamos o comportamento, preocupados de que um dia nós iríamos ou para o inferno, ou, se recompensado, então, iríamos para o céu. Castigos e recompensas. Até hoje, nós mantemos esse ranço da educação em nós. Tudo nós achamos que é castigo de Deus, que é castigo dos espíritos, que a vida está nos castigando, que nós estamos pagando pelos erros que fizemos. Até a doutrina, na forma de colocar, nós não entendemos bem e achamos que as dores e as dificuldades pelas quais passamos são apenas os castigos dos erros que cometemos em outras encarnações. E Kardec vem e dilui isso de forma simples e diz, castigo é apenas uma consequência de teus atos. E a recompensa é o mérito pelos teus atos. Veja como muda de sentido. Eu estou respondendo como consequência de algo que eu fiz. Deus não está me castigando. Os espíritos não estão me castigando. Eu estou apenas abrindo um canal de comunicação com espíritos que possam me prejudicar. Através do quê? Através de meu comportamento. Portanto, o tal do castigo é apenas uma consequência de minhas ações. É a chamada lei de causa e efeito. Eu respondo hoje, como forma de aprendizado e não de castigo, olha a diferença. Eu hoje, se estou passando por sérias dificuldades e até por dores, não é como castigo, é um processo de aprendizado, porque no sistema de aprendizado da vida, nós temos as oportunidades para aprender. E quando não as usamos pelo bem, nós acabamos indo pelas lágrimas. Portanto, as lágrimas também são um processo de aprendizado e não um castigo. Olhando a vida desta maneira, ela fica mais branda, mais tenra, mais tranquila para se viver. As dores que nós sofremos hoje, e eu sei que nossas famílias passam por imensas dificuldades, principalmente no relacionamento com filhos, com cônjuges, com pais. Essas dificuldades representam apenas
o caminho que nós construímos para atravessarmos, enquanto que as recompensas são apenas o mérito que nós estamos tendo pelo bem que fizemos. E o acolhimento é hoje o processo mais moderno na educação. Hoje as crianças são recebidas de braços abertos e não com a régua em mãos. Nós, quando desencarnamos, somos recebidos pela pior situação que estivermos, sempre há um acolhimento para nos trazer um lenitivo à dor que estamos sofrendo. E no reencontro com os cônjuges, com os familiares, nós sempre somos acolhidos. É a única forma de modificar e de transformar nossos hábitos e nossas atitudes. Hoje, na pedagogia, se tem cursos especializados, se tiverem professores aqui sabem, que preparam os funcionários da escola, os professores, para o acolhimento da criança. Eu imagino a maravilha que é uma criança chegar na escola, num ambiente desconhecido, e receber um abraço, um beijo, um carinho de alguém que vem recebê-la, diferentemente de nós. E eu faço uma pergunta: e nós, em nosso relacionamento, como estamos recebendo as pessoas estranhas que se chegam a nós? Porque os conhecidos nós temos como receber. Quem não gosta de receber um amigo, não é, Milane? Um abraço afetuoso, mas e um estranho que de repente chega em nossa vida? Será que nós conseguimos também dar a ele o acolhimento de que ele precisa? E às vezes a única coisa que ele quer de nós é o acolhimento, mas nós passamos à distância e nos esquecemos. Então fica aqui uma lembrança. Entre castigos e recompensas, hoje nós estamos com o acolhimento. E castigo e recompensa passará a ser apenas uma consequência de nosso acolhimento, que será um bem para o outro e um bem também para nós. Vamos pegar outra frase do nosso querido Paulo. A primeira dizia: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que soa e o vento que passa. E a segunda frase de Paulo: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda no capítulo 3, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. E ele diz: qual é o sentimento da pessoa no momento da morte? E os espíritos respondem: aí varia, porque aí varia, não é? Aí varia, dizem os espíritos. E Kardec ficou atencioso: mas varia por quê? E aí os espíritos respondem: no momento da morte, para ver a história de castigo e recompensa como é. O sentimento que temos no momento da morte é de dúvida, ou de temor, ou de esperança. Dúvida, temor ou esperança. Aí eu fiquei pensando: bom, já estou me preparando para ir. Será que eu vou com dúvida? Será que eu vou com medo? Ou vou com esperança? E aí vêm as explicações de Kardec. A dúvida está no coração e no sentimento dos céticos, daqueles que não aceitam e não acreditam em nada, daqueles que são exclusivamente materialistas, que a matéria é o fim da vida, ou a única vida que existe sim a dúvida. E me lembrei que uma das piores dúvidas que nós temos na vida física é quando você não vê o passo que vai dar à frente. Me lembro de um alpinista que, até saiu esse comentário, ele no escuro ficou pendurado e estava a 1 metro do chão, mas pelo escuro ele tinha medo de cortar a corda e ele morreu ali pendurado, porque ele não sabia o que estava por baixo. E o cético tem esta mesma sensação. Quando se aproxima o momento da morte, na maioria das vezes,
eles pedem para Deus ajudá-los, porque é o único recurso que sobra. Mesmo não aceitando, não crendo, eles lançam um pedido a Deus, porque é um pulo no escuro. E é interessante que esta situação de dúvida provoca o medo, porque embora o cético geralmente seja uma pessoa autossuficiente, mas no momento último da morte surge o temor do desconhecido. E este temor do desconhecido é que causa o medo. Portanto, a dúvida acaba levando ao medo. E aonde que surge aí a esperança? Aí os Espíritos dizem, a esperança é para as pessoas de bem. Aí eu pensei neste auditório e falei, bom, aqui todos têm esperança, porque somos todos de bem. Somos ou não somos? Somos todos de bem? Ninguém tem dúvida nem temor de nada? Tem. Então não somos de tão bem assim, não é? Mais ou menos de bem. Estamos no caminho, temos consciência do bem, mas não somos ainda do bem. Nós lutamos para o bem, mas ainda praticamos o mal. É mal, mal mesmo. Pode não ser em atitudes, porque eu sei que muitos de nós já temos o controle sobre nossas atitudes e não agimos com o mal, mas que pensamos, que rogamos uma praguinha, rogamos, que fazemos uma maledicência, fazemos, que desejamos que o nosso chefe que não nos promoveu perca o emprego, desejamos. Muitos desejam a viuvez, não é? Outros desejam ir para o céu, porque não vivem bem. Quantos desejam até o afastamento dos filhos, pelos problemas que estes filhos trazem. E aí entra a posição da doutrina, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Nós estamos à beira de um precipício, lá está tudo escuro, nós temos a dúvida, pulamos ou não pulamos? Pode ser um barranco de 1 metro, pode ser de 200 metros. A dúvida e o medo. E onde é que surge a doutrina? Aí entra a doutrina. O que é que a doutrina faz? Ela acende uma luz para que a gente veja aonde vai pular. O que é a luz? É o conhecimento. Portanto, a grande missão da doutrina espírita é nos trazer o conhecimento. Mas conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é intelecto, é memória, é raciocínio, é lógica, mas não é ação. A ação é a sabedoria. A sabedoria é a arte de usar aquilo que você aprendeu. E a arte de usar é a sabedoria. E só os espíritos de grande nível, de alto nível, é que usam a sabedoria. Nós ainda usamos os conhecimentos para nossos interesses. E quando nós estamos aplicando o conhecimento, nós estamos usando a sabedoria. A doutrina espírita acende a luz para que a gente perceba aonde está caminhando. Mas a sabedoria e o desejo do bem que nos traz a esperança é que me dará a opção do caminho que eu quero seguir. Inclusive, Kardec comenta que nós estamos indo por uma estrada e a tudo está bem, porque não tem para onde ir, nem para o lado, vai indo para frente. De repente aparece uma bifurcação, ou vamos pôr, vários caminhos se apresentam, só que estão todos escuros. Você está perdido, não sabe o que fazer, mas entra na doutrina, ou qualquer outra ideologia ou teoria que te dê um esclarecimento sobre a vida, e as luzes se acendem. Então você entrou na doutrina, começou a estudar, conhecer, e as luzes vão se acendendo, e você começa a perceber os caminhos que tem à sua frente. Quem é o seu filho, quem é a sua esposa, este pai tão difícil que eu tive, quem são meus chefes, meus colegas de trabalho, o país que eu vivo, eu quem sou está ali mostrado, está tudo iluminado. Agora, a opção que eu sigo, como Kardec diz, o caminho que eu vou seguir é puramente opção minha, e aí vai depender da minha maturidade para escolher o caminho. Porque ali se apresenta desde a porta estreita até a porta mais larga, como diz Jesus.
E diz Jesus, e são muitos os que entram pela porta larga. E nós não seremos muito diferentes. Quem não gosta de uma porta larga, que entre fogoso, e uma porta estreita te faz entrar apertadinho. E o que é entrar apertadinho? É sofrer? Não, é trabalhar, é aceitar, é perdoar, é enfrentar as dificuldades com um sorriso nos lábios. Só que esta opção é de cada um. Nós sabemos aqui, estamos falando, mas na hora que te colocam na frente do caminho, nós optamos pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais claro. Portanto, diante dessa dificuldade, diante das dúvidas que surgem, a doutrina vem como clarão, vem como a luz que ilumina, mas ela não te leva para o bom caminho, ela te mostra o bom caminho. A escolha será sempre nossa. Assim é que Deus nos criou, o livre-arbítrio e a possibilidade de opção do caminho a seguir. E aqui entra a maturidade de cada espírito. Por isso que nós somos tão diferentes. Passamos uma vida inteira caminhando ao lado de pessoas, até na intimidade do lar. Mas no desabrochar da vida, cada um toma um caminho diferente, porque a maturidade foi diferente para cada um. Portanto, nós temos que aproveitar a nossa vida da melhor forma possível. Não buscar a santidade, nem a perfeição numa encarnação, mas também não desperdiçar os anos que a vida nos dá. Portanto, diante desta colocação, fica a nossa mensagem. A doutrina espírita é a luz, mas a sabedoria é o bom uso dos conhecimentos. E isto depende de cada um. É a opção que nós temos. Aí vem a terceira frase do nosso Paulo. Ainda que eu distribua todos os meus bens, olha aí a caridade que é tão cantada na doutrina. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo, se não tiver amor, nada disso me bastará. E agora eu lembro de 29 de agosto, aniversário de Bezerra de Menezes, né? Se tem alguém no Brasil que é o exemplo do voluntariado, da dedicação ao próximo, foi Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Dois fatos muito conhecidos da vida de Bezerra, que acredito que todos vocês conheçam, é aquela passagem onde uma paciente precisava comprar remédio e ele não tinha absolutamente nenhum tostão no bolso e a única coisa que ele tinha era o anel de formatura. Ele tirou o anel e deu para que ela vendesse e comprasse os remédios e os alimentos da família. E nós já vamos falar sobre isso. Se dá um anel, me põe no céu, eu dou até minha aliança para ir para o céu. Minha mulher não vai gostar muito, mas eu dou para ir para o céu. E uma outra passagem, Bezerra de Menezes havia, parece-me, feito uma palestra na Federação Espírita Brasileira, e, ao descer, ele foi procurado por um senhor desempregado, numa situação triste, que veio pedir uma ajuda para Bezerra. E Bezerra não tinha nem o anel, porque ele já tinha dado o anel. A aliança, a mulher tinha escondido dele. Quer dizer, acho, não é? Não sei. Se eu estou inventando agora, mas deve ter escondido, porque senão ele ia dar aliança também. Ele não tinha o que dar, e este homem mostrou o desespero da vida. Não tinha o que pôr em casa para comer, os filhos, a mulher, e Bezerra abriu os braços e deu-lhe um abraço. Aquele abraço que eu falei no começo da palestra, que é de acolhimento verdadeiro. E as vibrações, os eflúvios de Bezerra preencheram todo o perispírito deste homem, que num sorriso largo e feliz voltou para casa, e Bezerra disse, dê aos seus familiares este meu abraço. E ele levou o abraço para todos os familiares. E na outra semana, este mesmo homem estava na porta da federação
E, ao encontrar Bezerra, disse: eu vim agradecer o abraço, porque eu já arrumei emprego, estou trabalhando. Isto também ficou na história, e eu pergunto, quem de nós conseguiria arrumar emprego com um abraço? Não é o emprego, mas o acolhimento de Bezerra de Menezes. É o que Paulo diz: ainda que eu venda todos os meus bens e dê aos pobres, se eu não tiver amor, nada eu estarei fazendo. Veja que interessante, eu já tenho feito esse comentário aqui, mas eu repito, porque eu preciso ouvir isto. Não são vocês, sou eu. A caridade não é o que eu dou, é como eu dou. Não é o abraço que todo mundo dá abraço, até em quem não deve dar, a gente dá abraço. É como eu estou dando este meu abraço, como eu estou estendendo a minha mão, como eu estou dando um sanduíche para alguém que tem fome, como eu estou levando minhas horas dentro da doutrina, como eu estou auxiliando a sala de costura com os bordados, com os enxovais, como eu estou dando um prato de sopa, como eu estou dando uma aula, uma palestra. Eu posso estar aqui até por ufanismo, por vaidade, ou estou por amor. Então, não é bem o que eu faço que me traz proveito. O que eu faço traz proveito para quem recebe. O que eu estou falando, posso estar aqui por absoluta vaidade, está sendo útil para vocês, mas para mim é um zero à esquerda. Agora, se eu estiver fazendo algo por amor, além de estar beneficiando quem recebe, eu estou crescendo interiormente. E Bezerra de Menezes fez isto. Isso me faz lembrar de uma historinha, que como eu vim aqui em março, acho que eu já contei. Mas como pela nossa idade a gente costuma esquecer as coisas, não é? Eu vou repetir. E tem alguns que não vieram aqui, e outros vão gostar de ouvir novamente. A história do burro, lembram? Lembra? Eu nem conto mais. A senhora não lembra do burro? Não, mas do marido a senhora lembra. Tem que lembrar. Mas diz que haviam duas famílias que brigavam demais, porque uma delas tinha um burro, e todas as noites o burro ia na horta da vizinha, pisava, estragava tudo. E estas famílias foram se antagonizando, se tornando inimigas, até que elas prometeram matar o burro se o burro fosse lá novamente. O dono do burro amarrou o burro e foi dormir. À noite apareceu a figura do diabo, o Lúcifer. O diabo apareceu e olhou o burro, falou: coitadinho, está preso. Foi e soltou o burro. O que o burro fez? Foi lá na horta. De manhã, quando a família acordou e viu a horta toda estragada, o que fez? Matou o burro. Os vizinhos, quando viram o que fizeram, foram lá brigar. Saiu até morte, polícia, desgraçaram as famílias. Aí um espírito chegou para o diabo e falou: você viu o que você fez? Você acabou com essas famílias. O diabo falou: eu? Não, eu apenas soltei o burro, o resto é com eles. E quando eu contei esta história para vocês, eu não havia interpretado da maneira que Paulo me fez interpretar. Eu disse: realmente ele só soltou o burro, o problema é de quem usa mal o burro. Está certo, mas aí vem o lado sutil da coisa. Com que intenção o diabo soltou o burro? Aí é que está. Porque se ele tivesse dó do burro e tivesse soltado, porque a corda estava machucando, é uma coisa, mas ele soltou para que o burro fosse provocar uma discórdia entre as famílias. E eu pergunto: nossos atos como são? São para afrouxar o laço do pescoço do burro ou para provocar situações calamitosas na vida das pessoas? Um comentário sutil nosso, geralmente, tem segunda intenção. Você viu fulano, você não quer saber como está fulano, você quer que ela conte alguma coisa do fulano. Tem uma colocação, que até estatística, que diz que 90% das pessoas que perguntam como você está, não é para saber como você está, é para contar para os outros. Estatisticamente é assim. 90% das vezes que você quer saber alguma coisa de alguém, é para fazer uma fofoca, para ir contar para alguém do teu problema. E aí entra o lado da caridade.
como nós estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso esforço na família, na sociedade, no serviço, na doutrina. Nós estamos fazendo com a intenção, por amor, por compaixão, por desejo de crescimento, ou apenas por interesses materiais, interesses particulares, interesses privados nossos? Então fica aqui uma lembrança: como é que está o teu burro? Todas as vezes que formos fazer alguma coisa, vamos lembrar: eu estou soltando o burro porque eu tenho dó dele ou porque eu quero que ele provoque um mal-estar em alguém? E este burro vive em nossa vida. São nossas atitudes, são nossos desejos, nossas vontades. E ele está amarrado em nós. Como é que nós o liberamos de nós? E esta pergunta é importante porque muda muito a trajetória da nossa vida. Faz com que a gente repense as nossas atitudes. Porque um dos grandes problemas que eu vejo ao desencarnar vai ser a grande decepção que nós vamos ter por achar que fomos melhores do que somos. Porque o nosso ego sempre te acha melhor do que você é. Você sempre acha que está enganando os outros, ou seja, os outros pensam que você é algo que você sabe que não é. E o pior é quando nem você sabe que você não é aquilo. Está completamente adormecido, amortizado, amortecido, e não percebe realmente aonde você quer chegar com suas atitudes, com sua palavra, com suas ações. Então a doutrina vem realmente como esse farol, nos iluminar e mostrar, até 11h10, tá bom? Nos mostrar o verdadeiro caminho, e as opções serão sempre nossas. Graças a Deus que Deus não impõe uma trajetória, senão nós seríamos todos robôs santificados. Já pensou que horrível a gente casar com uma santa? A mulher da gente casar com um santinho? Nós somos homens, mulheres, né? Isto nos dá vida, nos dá força, para que a gente aprenda realmente a conviver com essas diferenças. Vamos ver mais uma frase do nosso Paulo. O amor é paciente. Quem aqui tem paciência? Outro dia meu filho falou: pai, assisti uma palestra que sei que devia ter assistido. Qual é? Paciência do Jó. Devia mesmo, viu? Porque, não aguento mais. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, nem se ensoberbece. Então, o amor é paciente, ele é benigno, ele não se ufana, ele não arde em ciúme. Paulo devia ter tirado essa palavra ciúme, né? Que se tem uma coisa que nos persegue, é essa bendita palavra. Quem diz que não tem ciúme, ou é verdadeiro ou é o burro, né? Ou está sendo sincero ou largou o burro para ir comer na horta do outro. Porque quem não tem ciúme são os grandes espíritos, que amam e, por amarem, sentem-se felizes por verem a outra pessoa feliz. Mas enquanto nós quisermos a felicidade ao nosso jeito, amarrarmos a pessoa para nós, ainda não é amor, ainda é ambição, ainda é egoísmo. Mas eu estava vendo algumas passagens para trazer para vocês, e vi uma coisa interessante. Uma pessoa estava com uma xicrinha de café na mão, um outro veio e bateu no braço dele e ele derrubou o café. Qualquer um se aborrece. Ele também se aborreceu e falou: você viu o que você fez? Porque o que você fez me fez derrubar o café. O outro falou: não, senhor, você não derrubou o café porque eu bati no seu braço. Você derrubou o café porque tinha café na xícara. Se tivesse chá, você teria derrubado o chá. Se tivesse água, você teria derrubado a água. Aí eu parei para pensar: meu Deus, olha o mistério da vida. Numa xicrinha de café, o mistério da vida. Que toda hora estão batendo no meu braço.
E o que é que eu estou derrubando de dentro da minha xícara? Acho que eu estou derrubando raiva, eu estou derrubando, sabe o quê? O que está dentro da minha xícara. Imagine se eu conseguir deixar dentro da xícara alegria. Bate no meu braço, eu derrubo o quê? Alegria. Eu derrubo palmas, eu derrubo agradecimentos, eu derrubo um sorriso. Como vai mudar esta xícara de café? No entanto, eu continuo incomodado com o sopetão que me dão no braço, não com o que eu ponho dentro da xícara. Mas dentro da xícara não se põe com facilidade. Leva-se encarnações e encarnações para filtrar o que nós colocamos dentro da xícara. E as maiores dores da vida é que vão filtrar estes ingredientes que servirão para a xícara. Porque quando você está sendo ofendido, magoado, está sendo colocado para trás, quando você está sendo injustiçado, quando está sendo traído, dentro desta xícara entram todos os desejos de vingança. E este é o café que eu vou derrubar quando baterem no meu braço. Mas se eu conseguir, ao longo do tempo, pelos ensinamentos da doutrina, porque Kardec traz um esclarecimento esplendoroso a respeito da vida. Kardec trouxe a ciência do espírito, enquanto que as doutrinas normais, as doutrinas das escolas, a ciência, estuda a matéria. Mas alguém teve a iniciativa de estudar a alma, o espírito, foi Kardec. Portanto, nós temos que conhecer a ciência do espírito. Esta foi a grande missão de Kardec, nos trazer a ciência do espírito, porque através desta ciência nós mudamos os comportamentos, porque ela tem consequências morais muito grandes em nossa vida. Então eu me lembrei e falei, nossa, o que é que eu ando pondo dentro da minha xícara, do meu copo, do meu prato de comida? Às vezes eu ponho coisas que perturbam, que me causam indigestão, porque eu coloco ali o meu desejo absolutamente material, de crescer materialmente e esquecer dos objetivos espirituais da minha vida. Porque eu sou matéria e espírito, eu não posso viver só para a matéria, eu tenho que ter uma dualidade em minha vida, crescer intelectual e materialmente e crescer também espiritualmente. Porque tudo que eu tenho aqui, eu não vou levar para lá, a não ser as virtudes e os defeitos. E pouco me vale ser rico e ter um grande êxito nesta vida, se eu levar para o plano espiritual a falência e a pobreza. E eu só conseguirei a riqueza se eu enobrecer a minha alma, através de minhas atitudes, de meus gestos, da minha convivência, da minha dedicação ao próximo. O próximo hoje é a maior ferramenta de crescimento de nossa vida. É só observar o burro e dizer, como é que eu estou vendo o meu próximo? Estou afrouxando o pescoço ou mandando ele pisar na horta? Todo nosso relacionamento tem essa análise. O que este próximo está me causando? Agora há pouco, vindo de ônibus, o ônibus deu uma brecada violenta, porque um andarilho passou e quase foi atropelado. Devia ter uns 35 dentro do ônibus. Como foi a nossa vibração para esse andarilho? Se ele não morreu com um acidente, ele morreu das vibrações. Ninguém teve uma vibração de compaixão por ele. Inclusive, quem vos fala, que eu quase fui parar lá na frente. Deu uma raiva. É isso que a gente põe dentro da xícara, gente. E aí, quando chacoalham o nosso braço, né? Quando o marido provoca, quando a esposa provoca, o que é que sai? Briga, violência, tristeza, depressão. A depressão é tudo que está dentro da xícara. Sabe, a gente toma remédio e continua pondo veneno dentro da xícara. Então, vamos filtrar isto, porque a doutrina nos ajuda muito. Vamos ver mais uma frase de Paulo? Senão, nós não saímos daqui hoje. Faltam só duas. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça
e se regozija com a verdade. Olha que frases lindas de Paulo, não é? Depois procurem, olha, está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 8. E leiam isto como um poema. E Kardec também, e os que trabalham didaticamente dentro dos conhecimentos de Kardec, eles dizem o seguinte, que nós vemos e temos a religião de duas formas distintas, a forma extrínseca e a intrínseca. Essa é a outra que me fez pensar. Eu vou à igreja, eu vou à casa espírita, eu vou ao templo, de forma extrínseca ou intrínseca? Aí eu fiquei pensando, mas o que é extrínseca e intrínseca? Extrínseca é o que vem de fora para dentro, intrínseca é o que vai de dentro para fora. Mas aí vem a elucidação e ele diz o seguinte, usar a religião de forma extrínseca é o uso que nós fazemos da religião. E de forma intrínseca é a vivência da religião, que é muito mais difícil e diferente. Eu uso a religião ou eu vivencio a religião? Vivenciar a religião é religiosidade. Usar a religião é a religião pura e simples, acadêmica, formal, não é? Da maneira como foi estabelecida dentro dos estatutos e das regras das igrejas, das religiões. Como a gente frequenta a casa espírita, nós viemos aqui para pedir favores, estamos usando a doutrina ou estamos vivenciando ao ver alguém no corredor de quem nós não simpatizamos, é uma forma de vivenciar a doutrina. Como eu encaro esta pessoa? Eu mudo de lugar ou me esforço em passar por ela e abrir um sorriso e cumprimentá-la? Esse esforço contínuo é que enobrece o nosso espírito. Então fica aqui a pergunta, nós somos espíritas extrínsecos ou intrínsecos? Ou seja, nós usamos a doutrina ou nós vivenciamos ela? Quantas vezes a gente usa aí uma caridade para ver se recebe um favorzinho lá em casa, né? Quem sabe meu filho passe de ano, quem sabe meu marido consiga um aumento de salário, né? Quem sabe ele libere o cartão de crédito para mim. E a forma intrínseca é realmente vivenciar nas lides e nas dificuldades de cada dia. E a gente percebe que realmente é muito difícil nós vivenciarmos a doutrina. O que eu estou dizendo aqui, eu sei que ela alcança talvez 50% da referência nossa, os outros 50% nós ainda estamos engatinhando e vivendo de forma primitiva. Basta passar os olhos pelo mundo e incrivelmente vermos que não passa um dia sem que o mundo não esteja em guerra, coisa completamente absurda, sendo que Jesus veio há 2000 anos exatamente para trazer a mensagem do oposto. Os países, cada um tem sua religião, mas continuam na busca desesperada, desenfreada de conquistas materiais, nem que for para sacrificar vidas humanas, famílias, não é, que têm que sair de casa fugindo por causa das guerras. Um absurdo total. Nós estamos completamente deslocados no tempo da história. Já era hora de termos modificado, né? Mas como é que a gente vai modificar a cabeça de um presidente se nós ainda provocamos brigas dentro de nossa casa, provocamos brigas na rua com os vizinhos? Então, é um momento de percepção, de reflexão, para que a gente não passe por esta encarnação, como Paulo diz, como um sino que toca, um vento que passa. Não deixamos rastros de nossa vida, morremos quase do jeito que nascemos. Temos que ter um diferencial ao desencarnar em relação a como era meu espírito quando eu reencarnei, não é? E queria lembrar a última frase de Paulo. Ele diz assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê,
O amor tudo espera, o amor tudo suporta. E vocês dirão, mas eu não sou masoquista. Como o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo passa? Não, não é que o amor tudo sofre. O amor tem grandeza para saber suportar sem se revoltar. Ele luta para não sofrer, mas ele não se revolta diante da dor. O amor é grandeza, e nós estamos muito longe ainda dessa grandeza. Este amor é superado pela coragem. E eu queria relatar a vocês um fato que é do conhecimento da história, correu nas mídias, e acredito que muitos de vocês tenham visto. Trata-se de uma enfermeira que vivia em Varsóvia, chamada Irene Sendler. Muitos de vocês devem ter ouvido. Naquela época da Segunda Guerra, quando as famílias judias eram sacrificadas pela violência da opressão, né, dos alemães, ou pelo menos de uma parte política dos alemães, esta senhora tentou salvar milhares de crianças que estavam nos campos de concentração ou estavam prestes a morrerem junto com seus familiares. E o que é que fez esta senhora? Arriscou a própria vida, uma coisa difícil que nós faríamos. Ela colocava estas crianças dentro de sacos de lixo, punha num carrinho, e ela, como mandarilha, atravessava a fronteira, ia levando as crianças para o outro lado e salvando as crianças. Só que ela anotava o nome das crianças, o nome dos pais, punha num vidro e enterrava. E voltava no dia seguinte, lá ia ela de novo com a carroça. Ela chegou a carregar crianças no meio de cadáveres, no meio do lixo. De todo jeito possível, foi levando as crianças. Ela conseguiu salvar 2.500 crianças da morte, dos campos de concentração. E quando terminou a guerra, ela foi aos vidros que ela havia guardado, porque no vidro, para não deteriorar o papel, e ali ela tirou o nome da criança e os pais, e foi aonde estava a criança, porque ao levar a criança, ela passava para alguém adotar ou ficar com a criança temporariamente. Foi e devolveu estas crianças para os seus familiares. Vocês imaginem a alegria, o reconhecimento, a gratidão destes espíritos ao esforço desta mulher. Hoje ela é uma heroína, mas na hora nós diríamos é uma louca fazer isto. Depois que terminou a guerra, ela chegou a ser julgada por aquilo que ela fez. Ela foi condenada à morte, foi torturada e, por alguma razão, ela ficou livre. Ela faleceu há não muito tempo, aos 98 anos de idade, e dizia, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, mas não foi premiada com isso, que eu acho que merecia. Mas ela diz, eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas o ano inteiro aquelas crianças me visitam, já como senhores, trazendo seus filhos e seus netos para me abraçarem. Um verdadeiro gesto de gratidão. Portanto, o amor verdadeiro, ele te dá coragem para carregar tua cruz. Ele te ajuda no sofrimento. E a esperança a que Kardec se refere nas 3 hipóteses da morte, não é? A dúvida, o medo e a esperança é isto. Quando nós realmente temos uma dedicação que nos permita superarmos esta linha, este horizonte que nos separa da dúvida, da certeza, do bem e do mal. E para encerrar nossos comentários, né, que eu agradeço muito sempre esta oportunidade, eu quero lembrar a vocês que a Casa Espírita, ela muitas vezes cria em nós uma expectativa que acaba não acontecendo. Alguns de nós vão iludidos para a doutrina, achando que ela vai resolver nossos problemas. Alguns de nós se decepcionam, abandonam a doutrina e buscam outras religiões e outras a nenhuma outra religião. E, entretanto, o conhecimento nos permite ter uma visão diferenciada da doutrina, fazendo com que a gente se assente conscientemente dentro dela e perceba o bem que ela está nos fazendo.
Há não muito tempo li num dos jornais, até da USE, um fato interessante que eu não sei se foi uma história ou foi um fato real que aconteceu. Mas numa reunião espírita de passes e palestra, onde o palestrante fazia os seus comentários evangélicos, uma das pessoas que ali estava levantou a mão e fez uma observação dizendo: eu frequento a doutrina espírita há 30 anos. Eu não contei isso aqui, não, né? Eu frequento a doutrina espírita há 30 anos. E o palestrante já se ufanou, ele vai me elogiar agora, né? Aí ele disse, e desses 30 anos, eu assisti pelo menos 3.000 palestras. Aí eu fiz a conta, dá mais ou menos isso, né? Quem vai muito no centro assiste um pouco mais. Assisti umas 3.000 palestras, mas eu acho que eu perdi meu tempo, disse ele, porque eu não me lembro uma palavra, uma palestra que eu assisti até hoje. Não sei o que é que eu venho fazer aqui. Eu perco meu tempo e o senhor que está aí preparando esses comentários também está perdendo o seu tempo. Aquilo foi um balde de água fria no coração, na consciência de toda aquela plateia. Todos calaram a boca, ficaram em silêncio. Sabe aquele silêncio que ninguém sabe o que dizer? Começa a meditar, meu Deus, quantas palestras eu assisti. O que é que ele falou hoje? Nem lembrava o que o palestrante tinha falado naquele dia. E alguns já disseram, é verdade, o que eu venho fazer aqui? Podia estar com meus amigos. E depois de alguns minutos de silêncio, onde nem o presidente conseguia tomar a palavra, um senhorzinho levantou a mão lá no fundo, inspirado, e disse, com licença, eu gostaria de dar uma resposta para este senhor. Ele faz 30 anos que está frequentando a doutrina e assistiu 3.000 palestras. Eu estou casado há 30 anos e já comi 9.000 refeições que a minha mulher fez, mas eu não me lembro de nenhum prato que ela fez, mas eu garanto que eu estou vivo por causa da comida que ela me fez. Eu estou nutrido e meus filhos estão nutridos pelo alimento que ela me deu. E diante daquilo encerrou-se a reunião, e eu encerro também a reunião com vocês, lembrando, vocês podem não lembrar uma palavra que eu disser, nem que ninguém disser, mas estamos sendo nutridos por isto. Um beijo para todos e muito obrigado.